Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7. Vimos no dia de ontem que Lucas ele condensa num capítulo só, no capítulo 6, vários dos ensinos de Jesus que Mateus junta numa sessão em que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Lucas faz isso num só capítulo, nem é o capítulo inteiro, é parte do capítulo, mas os grandes ensinamentos da ética do reino de Deus e da conduta de um cidadão do reino dos céus estão aqui no capítulo 6. Quando chegamos no 7, encontramos a narrativa dos milagres de Jesus, como acontece nos demais evangelistas também. Jesus está na Galileia e acontece no início do capítulo 7, então, a cura do servo de um centurião, uma autoridade romana que tinha debaixo dele pelo menos 100 soldados, né? E demonstra fé, uma fé que Jesus acaba elogiando. Bem interessante esse momento aqui. A partir do verso 11, a gente encontra a ressurreição do filho de uma viúva, que era da cidade de Naim, e do 18 em diante tem um momento muito curioso em que João Batista envia 2 discípulos para perguntar para Jesus se ele era aquele que todos aguardavam. E Jesus responde de maneira muito interessante. Ele faz diversos milagres e ele pede para esses 2 discípulos não levarem apenas uma resposta, mas um testemunho de quem era Jesus. E depois do verso 24 em diante, Jesus aproveita a oportunidade, começa a falar de João Batista e faz um pequeno ensino a respeito do reino de Deus. Do verso 36 até o final do capítulo 7, a gente encontra um texto muito lindo que eu já preguei muitas vezes, que eu já dei destaque quando passei por Mateus capítulo 26, que é o momento em que Jesus está na casa de Simão e tem um jantar, seus discípulos estão juntos, e essa mulher, que entendemos ser Maria, irmã de Lázaro e Marta, que chora sobre os pés de Jesus, lava os seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, beija os pés de Jesus, quebra um vaso de alabastro e unge Jesus. Esse é o momento, no final do capítulo 7. Como eu já dei destaque a essa parte, num outro livro, eu quero dar um outro destaque que está dentro desse momento em que Jesus está falando de João Batista, mas tem um instante aqui, no verso 31, que Jesus ele se refere à geração, aquela geração. E o texto diz assim: aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes, são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Na verdade, Jesus está usando um trocadilho aqui para se referir à falta de resposta a essa geração, a uma palavra de pregação, uma palavra profética das mais importantes de toda a Bíblia. Jesus, o Messias, estava sendo aguardado há milênios, e há 400 anos de Malaquias até João Batista, 400 anos Israel ficou sem profeta. Aí chega João Batista, a sua mensagem não teve crédito por parte das autoridades religiosas e de boa parte do povo não teve crédito. E depois Jesus entra em cena, também se põe a pregar e também para muitas autoridades e muitos do povo também, a mensagem de Jesus não entrou ao coração. É muito interessante. A minha preocupação, na verdade, é que a minha geração não se comporte desse jeito. Eu, de fato, me preocupo. Se hoje todos nós, estamos ouvindo palavras
poderosas de Deus e não estamos reagindo a essas palavras de Deus. Quando ouvimos palavras na área de santidade, ouvimos palavras na área de obediência, ouvimos palavras que instigam o nosso espírito a assumirmos o nosso chamado e a nossa vocação para cumprirmos o nosso ministério, o nosso papel na existência. E eu temo de que muitos na nossa geração também simplesmente não estão respondendo a uma palavra dessa. Isso é motivo de oração para mim. Eu não quero que a minha geração se comporte de maneira irresponsável para com o chamado que tem na nossa geração. A minha geração tem uma vocação, a minha geração precisa pregar, a minha geração precisa andar em santidade, a minha geração precisa respeitar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor Jesus. A minha geração tem essa responsabilidade, que a gente não se torne inerte, sem sal, sem açúcar, morno, que a gente não se torne como muitos desta geração que ouviram a palavra e não reagiram. Que o Espírito Santo nos ajude a reagir a toda palavra que ouvimos de Deus. Mais palavra, mais presença de Deus, mais obediência e reação positiva à sua palavra e mais fé e ação. Deus te abençoe. Eu amo tua presença, eu amo